Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 56 do nosso livro, o item 6.3, o cumprimento da lei dos profetas. Bom, a terceira mensagem é: Jesus veio para cumprir toda a lei e todas as profecias. Olha, se você pensar em profecia no Antigo Testamento, as pessoas procuram qual seria a primeira profecia, ou qual a primeira simbologia, qual a primeira lição, tá bom, que foi colocada sobre Jesus. Então, alguns colocam, por exemplo, no primeiro dia Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então, já temos aqui uma mensagem de salvação, uma mensagem profética. Então, Jesus vem para cumprir todas as profecias. Se essa for a primeira, tá bom? Então, Jesus vem para separar a luz das trevas. Assim como Deus, no primeiro dia, fez separação entre a luz e as trevas. Bom, o texto sugerido aí é Mateus capítulo 5, versículo 17 até o versículo 48. Então, abre aí a sua Bíblia. Versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, revogar, tá bom? Mas cumprir. Ou seja, as simbologias que existiam em relação a ele, Jesus Cristo veio cumprir todas as coisas. Quando ele cumpre essa profecia, por exemplo, a morte do cordeiro pascal, então ele cumpriu a simbologia do sacrifício de animais, que não tem mais necessidade, porque agora já tem o sacrifício definitivo. Eles foram instituídos para simbolizar a morte do cordeiro. E agora essa simbologia já se cumpriu. Então ele veio para cumprir essa simbologia. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei que não seja cumprido. Ou seja, ele usa aqui as menores letras, né? O iota no hebraico, mas principalmente dizendo o seguinte: tudo que foi anunciado, tudo que foi profetizado, vai se cumprir. Eu não venho falar contra o Antigo Testamento. E você sabe que, historicamente, essa teoria foi desenvolvida. Os gnósticos, eles pregam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e que Jesus veio para combater ele. Tá bom? Os trabalhos gnósticos que são feitos dentro do catolicismo, você pode ver lá naquela Capela Sistina que Michelangelo pintou, o teto todo, ali tem livros escritos comentando sobre aquela Capela Sistina, e ali tem um monte de sinais de gnosticismo, né? Ou de mensagens ocultas, como eles dizem. Uma delas é colocar o Deus que está criando Adão lá na capela como um Deus mau. Como é que você pode ver isso? Você pode ver na figura que aparece ele tocando na mão de Adão com a mão direita. Se você olhar para a mão esquerda dele, parece como a mão de um bruxo. Então, isso está lá na Capela Sistina. Se você olhar a foto, você já vê logo que a mão direita dele é normal, mas a mão esquerda é como a mão de um bruxo. Por quê? Porque os gnósticos pregavam isso. Tá bom? E os gnósticos se envolveram com o catolicismo, se envolveu com o gnosticismo. Tá bom? Então, eles pregavam isso. E Jesus Cristo está deixando bem claro: não, eu vim para cumprir. O que existe no Antigo Testamento não é ruim. Tem coisas temporárias, como o sacrifício do cordeiro, como o sacrifício de animais. Quando o cordeiro de Deus for sacrificado, acabou todo o sacrifício, porque aquilo era temporário. Mas acabou por quê? Porque eu cumpri. Tá bom? Bom, depois prossegue o versículo 19, uma mensagem pela sã doutrina. Então, ele diz: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande
no reino dos céus. Olha, então, falando para os professores, para aqueles que ensinam, e podemos dizer que somos todos nós que estamos nessa sala de aula, saber o cuidado que você tem que ter, tá bom? Quando você vai ensinar. E não adianta você dizer o seguinte, eu não vou nem ensinar, como ouvi alguns, é muita responsabilidade. Não, a responsabilidade exige, tá bom? Existe, e ela exige muita dedicação. Você não tem justificativa de dizer, pelo menos eu não vou errar ensinando errado, não. Só de você se recusar a ensinar, tá bom? Você já está errando, já está pecando, porque existe a necessidade de ensinar. O versículo 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bom, como era a justiça dos escribas e fariseus? Era uma justiça que ela juntava a profecia bíblica, o que eles deveriam ensinar, e esse deveriam é submetido, tá bom, àquelas autoridades que controlavam a religião. Como, por exemplo, pregar que o Messias está chegando. Os escribas e fariseus que ensinavam oficialmente, eles não podiam pregar isso, porque pregar isso causava um problema com Herodes. Então, era uma justiça falha. Você, quando está falando de ensinar, e de ensinar a justiça de Deus, está falando de você ensinar ela sem limite. O que é a verdade tem que ser pregado de forma ética, de forma educada, mas se alguém me perguntar, eu tenho que falar, olha, um exemplo, essas reuniões que o Papa está fazendo aí, isso aí está tudo errado, cristão de verdade não participa disso, nós temos que falar. Porque senão, antes do arrebatamento, essa preparação vai acontecendo. E tem pastores aí que infelizmente são inocentes porque não estudam e são enganados facilmente. Olha, eu vou citar aqui como exemplo, né, o presbítero Vladimir citou aí um pastor que ele prega coisas horríveis, que Deus teria revelado que Davi é homossexual e que era fruto de adultério, né? Essa pessoa, nós temos que saber, ele também está sendo enganado. Nós temos que, se tiver oportunidade, falar para ele, abre os seus olhos, porque você afirmar uma coisa dessa, um cristão que respeita a Bíblia não afirma isso. Um cristão que respeita a Bíblia, ele acredita em revelação também, mas a revelação, ela se submete à Bíblia. O dom de revelação, ele se submete à Bíblia. E ele nunca vai além do que está escrito. Então, todas essas pessoas, na verdade, é o quê? É uma cegueira espiritual, tá bom? Que está acontecendo no mundo. Então, ele ensina essa justiça de forma deturpada e ele nem percebe. O diabo engana ele de uma maneira que ele pensa que ele está fazendo um bem para o reino de Deus, mas na verdade ele está fazendo um mal para o reino de Deus. Isso eu vejo em um monte de discursos aí. Vou citar mais um exemplo para vocês. Quando as torres gêmeas caíram, você como cristão, você tem a responsabilidade de dar a sua opinião para que o mundo saiba, né, o que está acontecendo. Ou como essas guerras, aí eu cito para vocês o exemplo de um calvinista chamado John Piper, que ele foi responder, né, num programa de televisão lá, o repórter perguntou a ele, se Deus é bom, por que ele permite que uma atrocidade dessa aconteça? Aí você vê a resposta de um cego, porque ele disse o seguinte, isso aí não é questão de permissão, tudo isso foi predestinado por Deus. Deus predestinou os americanos a pecarem, Deus predestinou os árabes a odiarem os americanos,
E depois Deus, querendo punir os americanos porque eles pecarem, Deus predestinou os árabes a jogarem um avião naquela torre. Eu falo, a pessoa que fala isso, ele está cego de uma maneira e ele não consegue perceber que ele está ensinando uma justiça que na verdade está errada. Ele está acreditando que ele está ensinando a verdade de Deus. Eles falam isso, mas ele está ensinando uma mentira do inferno. E nós temos que ser claro para eles. Nós temos que falar, olha, isso que você está falando está muito errado. Porque o pecador, até no programa de televisão que apareceu na época, se você procurar na internet, você encontra essa entrevista. O apresentador do programa ainda falou, olha, eu pensei que tu ia dizer, não, olha, isso daí, os americanos estão pecando, eles estão escolhendo o caminho mau e por isso eles sofrem. Porque foi o que normalmente eu ouço, né? Ele ouve das igrejas evangélicas. Mas as igrejas protestantes, de onde o John Piper eles falam isso, que não. A questão, vocês não escolheram pecar, não. Deus predestinou vocês a pecarem e agora Deus está punindo vocês. Isso daí, para o pecador, é uma mensagem completamente anticristã. Ela não vai favorecer o cristianismo, ela vai prejudicar. Então, esse tipo de ensinar a justiça de Deus, falar o que é certo, mas fazendo isso de forma falsa e procurando agradar os hereges, o herege nesse caso era Herodes, tá bom? Bom, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, um termo aramaico, que significa tolo, né, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Olha, então aqui Jesus começa dizendo o seguinte, olha, para você entender da justiça de Deus, saiba o seguinte, se você chegar para o seu irmão e chamar ele de tolo, ou seja, uma pessoa que não tem nem condições de entender as escrituras, né, que não vai nunca entender o plano de Deus, olha, isso aí você já está pecando diante de Deus. Você peca se você matar, se você tirar a vida, que era o que a lei falava. Isso aí é pecado. Mas Jesus está dizendo, olha, quando você via o seu irmão de um sítio próximo, né, uma tribo, uma aldeia próxima, uma tribo próxima, passando por determinada dificuldade, você não ajuda ele, se você chama ele de louco, ou seja, só critica, você chamando de louco, você está dizendo que ele não tem capacidade de entender as coisas de Deus, era o significado do termo raca. Para Deus você já está pecando, porque é uma forma de matar. Você está matando espiritualmente aquela pessoa. Tá bom? E no versículo 23 ele diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Jesus Cristo está dizendo, olha, não é só, pecar não é só você dar um tiro no teu irmão, né, bater com a foice, matar, tirar a vida física do teu irmão. Não. Se você trabalhar contra a comunhão que o teu irmão deveria ter com Deus, ou está tendo com Deus, você está pecando também. E mais, a tua oferta vai até ser rejeitada. Então não apresenta a sua oferta não. Volta, se conserta, aprenda a viver em harmonia com o seu irmão, tá bom? E então você depois vem entregar a sua oferta. Versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Ou seja, se você tem
alguma questão com alguma pessoa, procura logo corrigir, desfazer esse problema, esquecer isso. Né? Versículo 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cento, ou seja, vai ser punido. Né? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, para Deus, se você planejou, tentou fazer, para Deus você já pecou. Então não é só você estar adulterando, não é só você estar matando. Tá bom? Versículo 29. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olha, o que Jesus está dizendo aqui, para que ninguém siga aquele pensamento de alguns loucos, né, que realmente arrancaram o olho. Jesus está dizendo o seguinte, que tem pessoas que eles, por exemplo, ele vê uma joia, uma oportunidade de roubar, e o que ele faz? Ele rouba. Se ele tiver uma garantia de que ele não vai ser preso, ele rouba. Tanto que ele vai falar ali mais à frente sobre o olho mau. Então, que o olho ele é como a luz do corpo, a candeia do corpo. Então, Jesus Cristo está falando, você tem que fugir dessa situação, de você olhar para algo e você fazer o que for possível, mesmo que seja ilegal, para adquirir. Um exemplo, para pegar, né, tomar posse. Uma certa pessoa, uma vez, ela foi contratada para fazer uma limpeza numa joalheria. E essa limpeza tinha que mover coisas para lá, para cá, e tinha um cofre muito pesado. Eram duas pessoas que tinham sido contratadas, 2 homens, e eles tiveram que, na limpeza, mover o cofre. Quando eles moveram o cofre, eles encontraram caído atrás do cofre uma caixinha com diversas joias, tá bom? E até pequenos diamantes mesmo. E aquela caixa estava muito empoeirada. Então eles chegaram à conclusão que se eles pegassem aquela caixa, eles não seriam presos. Eles não seriam descobertos. Então, o que eles fizeram, eles pegaram aquela caixa. Um deles era desviado do Evangelho. Tá bom? Você acredita que ele não ficou com um diamante? Ele perdeu tudo. Sabe? Continuou pobre como ele estava. O outro diz que montou banda, comprou ônibus, tudo. Né? Mas ele aceitou aquela oferta do diabo, acabou tendo um problema tremendo na vida dele. Né? Bom, o versículo 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, no original grego é relações sexuais ilícitas, faz que ela comete adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Bom, se no tópico anterior tudo foi falado sobre por que você diz não ao pecado, né? Tá bom? E principalmente você pode tirar a vida física de alguém, mas você também pode matar ele doutrinariamente. Você está fazendo mal diante de Deus, você está pecando. Tá bom? As intenções, elas valem para Deus como se você tivesse praticado. Por quê?
essa mensagem do reino, essa lei do reino, ela visa o interior do homem. Em primeiro lugar, se mudar o seu interior, vai mudar o seu exterior. Se você se converteu, você vai agir de maneira diferente. Então a mudança é no interior. O versículo 34, então ele está falando de perjurar, ou seja, é você ter se comprometido e depois você dizer, não, eu não vou cumprir mais a minha palavra. Eu tinha me comprometido, eu tinha jurado, tá bom? Tinha dado minha palavra, mas não vou fazer mais. Pode ser assim, o perjurar, ou então você já se comprometer dizendo, eu vou me comprometer, mas na verdade eu não vou cumprir, depois eu vou dar uma volta nessa pessoa, é a linguagem popular, né? O versículo 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, no vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o que Jesus está falando é, olha, se você falou, trabalhe para cumprir a sua palavra. A não ser que realmente você ficou numa situação, né, você ficou totalmente impedido, talvez por problema de saúde, alguma coisa. Mas se você tem condições, tá bom? Honre a sua palavra. Então seja sempre o seu falar sim, sim, não, não. Se você vai cumprir, se comprometa. Se você não vai cumprir, então não se comprometa. Versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Resistais ao mal aqui, a palavra aqui nessa versão corrigida não é boa. É a palavra grega poneros, tá bom? Significa ímpio, que pode ser mal, o homem mau ou o homem ímpio. Mas quando você fala ímpio, fica mais claro. Tá bom? Então ele está dizendo o seguinte, olha, não resistir ao homem ímpio. Essa mensagem é muito importante para a igreja. Significa, se vierem te prender, você não vai pegar em arma para enfrentar ele. Se ele te prender, você vai para o lugar de morte pregando o evangelho para ele. O cristianismo é isso. E prossegue. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Eu já passei por isso uma vez. Eu almocei num restaurante e paguei o dinheiro. Hoje até tem a vantagem, você usa cartão, né? Mas aconteceu alguma coisa, eu voltei no dia seguinte e disseram que eu não tinha pago o almoço. E era assim, eram R$20. E a pessoa afirmava que eu não tinha pago, e eu lembrava que eu tinha pago. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pagar os R$20 para eu me livrar dessa dor de cabeça. Isso tem muito tempo. Eu falo, mas devia ser assim, um almoço, R$20, R$30. Eu resolvi pagar para me livrar daquela dor de cabeça, que eu me lembrava que eu tinha pago, mas a pessoa afirmava, tá bom? Que eu não tinha pago. Então, se alguém quiser pleitear contigo e te tirar uma vestimenta, tá bom? Dá até a capa também para ele. Versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pedir e não te desvies dele, que quiser que lhe empreste. Ou seja, o que você puder fazer pelo próximo, faça. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso aqui, irmãos, nós temos na história da igreja cristãos, relatos de cristãos que foram para o local de morte, pregando o evangelho para os seus acusadores, né, e executores.
pregando o Evangelho para todos eles. E não é fácil você amar o seu inimigo. Veja, a sequência, como eu falei, vem de você sofrendo acusações falsas. Então você entender que esse inimigo, na verdade, está cego e precisa de salvação, talvez seja o caminho para você conseguir amá-lo. Porque a pessoa ou é um vizinho, alguém do trabalho, da escola, tá bom? Está criando mentiras contra você, está inventando coisas contra você. Você tem que amar esse inimigo, você tem que amar essa pessoa que Satanás está usando. O versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como é difícil essa palavra, né? Mas, olha, amar, você tem condições de desenvolver amor cada vez que a pessoa mentiu contra você. Mas você tem que falar, olha, a minha luta é contra Satanás, contra o diabo, no caso, que está colocando essas atitudes, essas palavras nessa pessoa. Então esse é o caminho para você conseguir amá-la. Essa pode ser uma pessoa que amanhã ela se torne um cristão. Vamos citar o exemplo? Saulo de Tarso. Quando Saulo de Tarso se converte, os cristãos a princípio se afastam dele. Então teve um homem chamado Barnabé que se aproximou dele. Isso é amor. Talvez Barnabé tenha visto irmãos serem apedrejados e a autoridade que estava lá naquele apedrejamento era Saulo de Tarso. Então talvez ele tenha visto, presenciado algo assim. E agora, se aproximar dessa pessoa, que essa pessoa teria se convertido, isso é um exemplo de amor.